camaleão dos crimes. Como eu fui inocente de cair nessa ratoeira. Muita gente não vai nem para a igreja por conta de falar que vai achar que tem que dar dinheiro para a igreja. Que esse amparo judicial deve existir para quê? Para que o pastor tenha consciência do que ele faz dentro da igreja. Só que muitas vezes, na busca de Deus, o que nós encontramos é o diabo. Eu já vi gente sendo drogada lá. Às vezes eu ia em enfermaria e vi gente lá que parecia um zumbi, deitados, inteiramente bobos. Isso para mim é abominável. Qual é o limite que o Estado tem de intervir ou não na religião? Líder religioso que pratica crime é bandido. Estelionato surge de uma ideia de estélio, que significa o camaleão dos crimes. Isso porque a ideia do estelionato, o estelionatário propriamente dito, ele sempre se perfaz em diversas oportunidades, de acordo com a situação. Quando nós falamos em estelionato espiritual, esta não é uma categoria jurídica. Não existe uma categoria jurídica com este nome. A categoria jurídica é genérica com o nome de estelionato, que voltamos à velha e antiga fraude. Estelionato nada mais é do que enganar alguém com a intenção de obter vantagem econômica indevida. Essa expressão acabou ganhando um adjetivo e passou a ser denominado de estelionato espiritual as situações em que, em nome de Deus, em nome de milagres de ordem divina, começou-se a obter vantagem econômica em alguns segmentos religiosos. Normalmente, junto com a prática de estelionato religioso, se tem a presença dos crimes de charlatanismo e curandeirismo, ambos tipificados pelo Código Penal. Quando a gente observa uma primeira diferença entre o curandeirismo e o charlatanismo, a principal delas, no curandeirismo, quando a gente observa a ideia do curandeirismo, o curandeiro, ele vai tentar curar determinada pessoa, seja através de prescrição, ele vai prescrever medicamentos, vai utilizar estratégias, vai utilizar formas típicas da medicina, mas com a convicção de que ele está correto, com uma convicção de que ele realmente vai curar aquela pessoa, sem ter capacidade para tanto. Mas no seu subjetivo, no seu pensamento, ele vai curar aquela pessoa. O charlatão está cansado de saber que não cura nada. Portanto, o charlatão é verdadeiramente um fraudador, um enganador. Por isso que os crimes são diferentes. O charlatanismo é infração penal porque o charlatão em si sabe que está enganando o paciente, diríamos assim, que está enganando a vítima, usando um artifício da cura e etc. O curandeiro não. O curandeiro, às vezes, exerce ilegalmente a medicina e, às vezes, acaba sendo enquadrado no exercício ilegal da medicina porque, acreditando que pode curar, avança o limite da mera fé e acaba praticando atos que são atos privativos de médico. Nota-se que estelionato está ligado à religião desde os primórdios, com fraudes e vendas de bênçãos divinas. A ideia de fraude é muito antiga na história da humanidade e está sempre, ou pelo menos nas suas origens, ela esteve associada à religiosidade. A primeira fraude que está documentada na Bíblia é quando a serpente engana Eva e o restante da história todos nós conhecemos. O cisma iniciado na Europa por Lutero, em 1517, deu base para a formação de outros movimentos religiosos. 5 séculos depois, proveniente de incontáveis transformações doutrinárias e interpretativas das Sagradas Escrituras, surge em 1960 o neopentecostalismo.
depois da unidade absoluta da Igreja Católica, com o surgimento da tradução da Bíblia por Martinho Lutero e o surgimento do movimento iniciado por ele, que é um cisma dentro da Igreja Católica, surgem outras áreas dentro do cristianismo, principalmente dentro do cristianismo, e a partir daí a ideia antiga de fraude volta a ser tratada e mais recentemente, já neste século passado e no século atual, o tema não foi indiferente tanto ao Poder Judiciário quanto ao ambiente de estudiosos das religiões. Recentemente, popularizou-se o pensamento de que as fraudes estariam ligadas somente aos neopentecostais. Porém, a Igreja Católica foi a precursora nessa prática. Já no cristianismo, a própria Igreja Católica foi acusada de fraude em diversas eras da sua existência. A própria ruptura de Martinho Lutero é uma divergência com a Igreja Católica, que vendia, por exemplo, salvação, que vendia a salvação eterna, que vendia o paraíso, um espaço garantido no paraíso. Então a Igreja Católica, nas suas caminhadas mais longínquas, também passou por situações muito parecidas. Conhecido mundialmente, Jim Jones foi o responsável pelo maior suicídio em massa da história. Utilizando-se de argumentos como guerras nucleares, revoluções fascistas e até mesmo guerras raciais, o reverendo Jones fundou sua seita na Califórnia, chamada de o Templo do Povo, que rapidamente ganhou notoriedade e milhares de seguidores em todo o mundo. Jones pedia a seus fiéis que doassem seus bens à seita. Dessa forma, ele revendia carros, casas e propriedades dos fiéis, e investia todo o seu dinheiro ao seu bel prazer, formando um patrimônio aproximado de 10 milhões de dólares à época. Hoje, essa quantia seria equivalente a mais de 30 milhões de dólares. Com sua seita amplamente difundida, o reverendo Jones foi até a Guiana, onde fundou Jonestown. Esse vilarejo seria formado somente por seus fiéis. Lá, todos teriam que trabalhar para sua subsistência e a dos demais. Após algum tempo da criação de Jonestown, o governo norte-americano começou a receber denúncias de que as pessoas que ali estavam alojadas sofriam com trabalho escravo, abuso sexual e até mesmo tortura. Diante disso, enviaram um deputado Lew Ryan e sua comitiva para averiguar as condições dos americanos que moravam junto de Jim Jones. Jim Jones nos disse para não conversar com ninguém na comitiva. Se falássemos com eles, seríamos punidos e drogados quando eles fossem embora. Eu já vi gente sendo drogada lá. Às vezes eu ia em enfermaria e vi gente lá que parecia um zumbi, deitados, inteiramente bobos. O reverendo Jones armou um teatro para a chegada do deputado, obrigando as pessoas a festejarem e criarem a ilusão de que estava tudo dentro da normalidade. Ocorre que um dos fiéis entregou uma carta a um dos repórteres da comitiva, onde denunciou as práticas abusivas de Jones. Ante a esta carta, o deputado indagou Jim, que, sem saber o que responder, negou a veracidade da carta, dizendo que ali todos estavam felizes. Ele dizia, ok, se o governo mandar alguém aqui para nos destruir ou prender, nós nos mataremos. Na partida do deputado Lew Ryan e sua comitiva, o reverendo Jones enviou um grupo de fiéis para executá-los. Eles dispararam diversos tiros de fuzil contra o avião, matando o deputado e a maioria da comitiva. Logo após a execução orquestrada por Jones, ele ordenou que todos os fiéis ingerissem veneno. Para que não houvesse resistência, ele deu o veneno primeiro às crianças, para que então seus pais não vissem outra alternativa. Eu estava lá quando Jim Jones estava dando as ordens ao povo para tomar o veneno. A primeira pessoa que se levantou para tomar o veneno era uma jovem mãe. Devia ter uns 27 anos. E ela tinha um bebê. O bebê devia ter 1 ano e meio. Ela deu o veneno para o bebê primeiro e tomou o dela em seguida. Depois ela saiu e sentou-se na grama.
esperando o veneno fazer efeito. Com isso, Jim Jones, no comando do Templo do Povo, foi o responsável pelo suicídio de 909 pessoas, sendo este considerado o maior suicídio da história. Não muito distante de nós, no tempo e espaço, recentemente no Distrito Federal, mas uma seita com viés criminoso foi denunciada por inúmeros de seus antigos seguidores. A intitulada Igreja Adventista Remanescente de Laodiceia, chefiada pela pastora Ana Vindoura Dias Luz, contava com mais de 300 fiéis, entre homens, mulheres e crianças, vivendo em condições precárias, em cárcere privado e trabalhando de maneira análoga à escravidão. Como que ela captava esses fiéis? Ela, com a alimentação saudável e com a doutrina, ela partia do pressuposto que o mundo está acabando. Ela conquistava os fiéis falando que o mundo está acabando. Que para você ter a salvação, para você ir para o reino de Deus, você tinha que abdicar dos seus bens, que você tinha que dedicar integralmente à igreja. Que você não precisava de bens materiais, que você não podia mais ingerir nada de origem animal, você só tinha que comer aquilo que ela preconizava, aquilo que o livro dela passava. Não podia ingerir açúcar, não podia ingerir carne, doce, nada dessa espécie. Folhas de palmeiras, na fabricação de deliciosos pães naturais, feitos com matéria orgânica, livre de óleos e gorduras, sem lactose e livre de conservantes químicos. Este ministério da igreja é um instrumento poderoso na divulgação de nossa fé na reforma de saúde. Lá, por incrível que pareça, era 25%. E eles pagavam sobre tudo. Eles, como eu disse, eles trabalhavam na venda de pães, aí tinha que pagar, eles tinham que comprar o pão, vender e entregar para eles. Tinha que pagar a moradia, tinha que pagar o vestuário. Então, eles ficavam sempre devendo. Tinha um caderninho, um bloco de nota com cada nome de fiel, o que eles estavam devendo, o que eles tinham pago de dízimo, tinham um controle, recebiam de dízimo num montante de 25%. Então, os fiéis estavam sempre devendo, então eles não conseguiam sair daí nunca, porque sempre estavam devendo. A líder religiosa usufruía de todo o dinheiro resultante da venda de pães e tecidos, adquirindo vantagem ilícita oriunda do trabalho escravo de seus fiéis. A líder religiosa, ela impunha o seguinte: se eu chegasse lá, Érica, fosse casada com uma pessoa, ela separava essa pessoa, porque ela falava que só o casamento que se valia era o casamento que ela fazia. Então, ela separava os casais, ela que escolhia com quem ia casar com quem. Os filhos, se ela achasse que aquele pai não teria condições de criar aquele filho, não estava certa a criação, passava para outro dentro da própria seita criar. Quando você vai para lá, a primeira coisa que acontece é você perde a influência dos pais sobre você como criança. Tem todo aquele princípio da comunidade. As pessoas que estavam lá não podiam tomar remédio, não podiam ser vacinadas, só podiam fazer ingestão dos chás que ela fazia, da medicação natural que ela produzia. Realmente era proibida a entrada de remédios. Sim, todas as pessoas quando entram lá, eles entram sabendo que o remédio químico faz mal para a saúde. Morreu uma nossa amiga, lá ela tinha pressão alta e toda a chácara sabia, inclusive a líder sabia desse acontecimento dela. Dos principais crimes que a gente colheu na época foi o trabalho escravo, foi a abandono intelectual, porque as crianças não podiam estudar. Ela falava que não era necessário estudo, porque já que o mundo ia acabar, então as crianças não frequentavam a escola, então era um abandono intelectual, tinha os maus tratos, tinha tortura, porque ela castigava, ela batia na cara, ela batia com fio de computador nas pessoas que não cumpriam as regras. 90% aí do dinheiro era revertido em prol dela, o resto para a comunidade. Então, muitas pessoas, a gente fez oitiva aqui de pessoa que vendeu casa, pessoa que entregou caminhonete, e depois descobriu que as coisas não eram como assim. Então, ela se vale da fé religiosa, daquele momento de fragilidade, da convicção das pessoas numa crença para praticar esse estelionato religioso. O inquérito policial foi transferido para a Polícia Federal e ainda não foi concluído. Porém, na seara trabalhista, a líder religiosa foi condenada a indenizar alguns de seus fiéis no montante de R$200 mil. Se valendo da liberdade de crença, ela violou
o direito de liberdade com cárcere privado, o direito à saúde, né, integridade física e psíquica. Praticando os maus tratos, ela fazia uma tortura psicológica muito grande. Se a pessoa queria sair, ela ameaçava a pessoa, trancava, batia, ameaçava a família que estava fora dali, colocava em risco a vida das pessoas, não deixando se medicar, as crianças não frequentando escola, não vacinando. Então foi todo um contexto. Devemos lembrar que as igrejas precisam de doações para poder pagar as suas despesas rotineiras. Dessa forma, a doação de seus fiéis é imprescindível para o exercício religioso. Eu sou dizimista e ofertante também, né? Para mim o dízimo ele é um princípio, eu costumo dar o meu dízimo todo mês. O dízimo é a minha aliança com Deus, né? É algo bíblico, que eu acredito que uma Bíblia como meu manual de vida. Você tem que fazer isso de uma forma muito consciente. Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Se você não faz isso de uma forma consciente, não funciona, né? Em Tiago fala que a gente pedindo, a gente não recebe. E mesmo pedindo, não recebe porque pede errado. Então não adianta você fazer a coisa certa, que é dar o dízimo, só que da maneira errada. Você dá o dízimo e nem sabe por que dá o dízimo. Você faz o que você faz sem saber o que você faz. Dar dinheiro à igreja não é crime. Pagar o dízimo não é crime. Pedir dinheiro não é crime. Pedir pagamento de dízimo não é crime. Tudo isso está no contexto da liberdade religiosa. Mas tudo isto pode desviar para um ponto fora da curva na hora em que os valores envolvidos passam a ser muito relevantes, que a condição econômica do doador não é compatível com o valor da doação e que a doação, na verdade, não é uma doação, é uma relação muito própria de compra e venda. Eu compro uma cura e pago por ela. E você, líder religioso, falando em nome de Deus, me vende a cura. Como é que eu vou diferenciar o direito a ter uma religião, o direito a expressar a sua fé ou a ausência de fé, e ao mesmo tempo o direito de punir determinada situação? Aqui, portanto, o senhor percebe que pode haver uma colidência, como é que a gente pode dizer, um choque de direitos. De um lado, o direito à religião, o direito à crença. Do outro lado, o direito ao patrimônio, o direito à saúde. Por exemplo, o pastor de última fé falando que a pessoa, enganando, né? Que ia receber tal coisa. Mas aquela pessoa, ela ofertou acreditando que isso ia acontecer e ela recebeu o milagre dela, a bênção dela. Mas o que fez isso foi a fé dela. Né? O pastor fez isso, talvez de má fé, mas conseguiu gerar essa fé nessa pessoa e aconteceu. Religioso não é criminoso. Quando a religião e o crime começam a se aproximar, alguém está fora do lugar que deveria estar. Alguém rompeu a barreira da religião ou alguém rompeu a barreira do crime. A gente fica triste porque, da mesma forma que o fiel ele tem que ter consciência de dar o dízimo, por que ele dá, eu acho que o líder religioso ele também tem que ter a consciência, né, do seu posto, da sua função. Porque ele abusa de uma fragilidade de um fiel que necessita ali de uma resposta imediata para suprir as suas necessidades. Então, se ele supre as suas necessidades, ele acaba tirando Deus do lugar dele. Ele acaba colocando ele em primeiro lugar. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não fala sobre isso. Todos nós, sem distinção de idade, de fé, de cultura, todos nós, diante de uma notícia destruidora, diante de uma notícia de um diagnóstico médico de uma doença incurável, com pouco tempo de vida, temos um momento absoluto de desespero. No primeiro instante, a nossa ideia é negar, não é verdade, não aconteceu comigo, não foi assim. Num segundo instante, uma negociação. Eu vou negociar com Deus e vou fazer uma promessa, vou procurar o líder religioso X ou Y da igreja tal ou qual, e diante do desespero, este líder religioso aproveita-se desta pessoa e vende a ela a mensagem que ela precisa ouvir, que ela gostaria de ouvir,
mas cobra por esta mensagem. Porque é uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, é tudo que nós esperamos, é tudo que nós precisamos diante, por exemplo, do diagnóstico terminal próprio ou de uma pessoa querida. Nota-se, então, que o direito penal deve intervir na liberdade religiosa quando ela é utilizada como égide para a prática de condutas ilícitas. É necessário, sim, que o Estado faça a sua intervenção para que ninguém utilize dos seus direitos para se valer de um escudo para a prática de atos ilícitos. Então, tem que ter limite, a religião tem. A doutrina cita também como exemplo algumas religiões que determinam até mesmo amputações de membros. Seria isso válido para o mundo jurídico? Não estou aqui tratando mais do mundo espiritual, e sim do mundo jurídico propriamente dito. Alega-se aqui, pessoal, a ideia do bem jurídico disponível ou indisponível. O que seria indisponível? A vida, uma lesão corporal grave, gravíssima. Nesse caso, portanto, o Estado deveria sim intervir. Nem o Estado se mete na igreja, nem as igrejas se metem no Estado, desde que as igrejas não cometam crimes, porque evidentemente que nada disso serve quando há práticas de crimes que variam desde os crimes sexuais até os crimes econômicos e financeiros dentro de igreja. Evidentemente que a liberdade religiosa e todas as garantias dadas à liberdade religiosa, que começam com o direito de professar uma religião e vai até a isenção tributária, não foram criadas essas garantias para viabilizar crimes em nome de Deus. A justiça ela deve amparar, mas ela também deve respeitar a posição religiosa, né? Eu acho que ele tinha que ter um limite, até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso, opinar, até onde eu posso entrar, né? Eu acho que tem que ter alguma coisa assim para... Cara, é chato falar isso. Eu, sendo um pastor, é triste eu falar isso, mas talvez para o pastor ficar ligado. Porque, por exemplo, se você não sabe que existe lei e o sinal vermelho você precisa parar, e você está com pressa, você não vai parar. Por quê? Você sabe que não vai acontecer nada com você. Então você faz o que você faz, o que dá na telha. Só que toda vez que você faz o que você quer, talvez outra pessoa pode estar sendo prejudicada, né? Então aí a lei ela tem que intervir para que isso não aconteça. Líder religioso que pratica crime é bandido, não é padre, não é pastor, não é reverendo, não é bispo, não é absolutamente nada. Líder religioso, aqueles que usam a religião para praticar crimes são bandidos, e bandidos são tratados como bandidos, independentemente do contexto. A gente sabe que a liberdade de crença, consequentemente do culto, é uma garantia constitucional, né? Um direito fundamental, mas ela não pode sobrepor, ela não pode violar outros direitos igualmente constitucionais garantidos pela Constituição. Nós temos que saber muito bem que este não é o papel de nenhum líder religioso, de enganar os seus fiéis em nome de Deus para esconder as suas verdadeiras intenções. E neste momento em que elas precisam de Deus, repito, o que lhes aparece à frente é o demônio travestido de Deus. Este demônio tem que ser punido pelo direito penal e pelas leis humanas, porque, infelizmente, eles que vendem a mensagem de Deus sem ter nenhuma relação com Deus, se Deus não coloca freio, se o medo de Deus, se o temor a Deus, se o temor a prestar contas a Deus não inibe as suas condutas, que o direito penal faça o seu papel.